Mateus capítulo 8, uma palavra de revelação, versículo 18, 18, Evangelho de São Mateus. Todos encontraram? Quando a gente diz uma palavra de revelação é porque Deus vai falar pouco. Às vezes uma frase, quem sabe uma palavra. Mas com toda certeza, você vai sair daqui com a palavra que você precisa para o hoje. Quantos creem? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertando, disse: Senhor, salva-nos, pois perecemos. E disse ele: por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens que se maravilharam naquele momento diziam entre si: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Pode ser sentado. Como eu disse, o texto de revelação, ele é um texto onde Deus fala menos em quantidade e fala às vezes mais profundo. Quem sabe uma frase pode resolver toda a situação, ou sequer uma palavra, às vezes, pode resolver toda a situação. Queria dizer hoje aqui, como eu disse nesta tarde, onde é que você guarda a sua riqueza? Aquilo que você não tem usado, já sei, no travesseiro da tua casa, é lá que você guarda, e fica ali guardado por muitos anos, e os anos se passando, e você não gasta o que tem. Está escrito isso aqui, pastor? Sim, é sobre isso que nós iremos falar aqui. O texto é conhecido, a Bíblia diz como devemos seguir Jesus. O pastor Enildo, que nos antecedeu aqui, ele disse o quê? Ele disse que na semana passada foi dito aqui uma palavra baseada em 2 Coríntios 5, versículo 17, onde a palavra é clara em dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram todas novas. Ótimo. Então esse texto, como outro, nos dá um parâmetro da onde nós temos que começar, ou como nós devemos reagir a partir do momento. E o momento então chama Cristo. Ele divide a história antes de Cristo, antes de um homem conhecer a Cristo, e depois que o homem conhece a Cristo. Então nós temos um ponto de partida também aqui, quando Jesus disse assim: como devemos seguir a Jesus? Então, como devemos seguir depois que o aceitamos? E diz a palavra: vendo Jesus uma grande multidão, aglomerou-se em volta dele durante o dia todo, um dia de grandes acontecimentos, um dia onde Jesus falou sobre os dois mandamentos, os dois caminhos positivos, falou sobre os alicerces. Jesus falou sobre o publicano, ele fez cura em Cafarnaum, ele curou na aldeia dos pescadores. Agora, no final da tarde, uma grande multidão ainda o cercava. Ele disse: vá para o outro lado do mar, ou passamos para outra banda.
Então Jesus não estava ali correndo de serviço, não estava fugindo da multidão, se ocultando também não, mas ele disse: agora é hora de operar do lado de lá, vamos sair daqui da região de Cafarnaum e vamos para o outro lado. E o Senhor diz: passa para outra margem. E a turma, com certeza que queria estar e desfrutar do que Jesus tinha, foi passando. Quando chegou um escriba, quando a Bíblia fala que chegou um escriba até Jesus, chegou João. O escriba daquela época era como se jornal, era o repórter de rua, esse que pega a notícia na hora, quentinha. Às vezes a notícia ainda está em curso, o repórter chega ali e manda a notícia para todo mundo. É esse tipo de escriba que nós estamos falando. Então João estava bem próximo de Jesus, aproximou dali e falou: mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei. E Jesus olhou bem nos olhos do escriba e disse: deixa eu te falar uma coisinha primeiro. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E quando o Senhor disse isso para o escriba, ele estava dizendo o seguinte: eu não sei qual é o seu perfil, eu não sei a forma como você conduz a sua vida, mas eu estou falando da minha. Eu vou para o outro lado, não tenho uma casa de amigo para ficar, não tenho uma casa própria minha para ficar ali, eu não tenho uma pensão, não tenho um hotel, não tenho uma pousada, não tenho nada. Quando chegar a noite, o lugar onde estivermos, descansamos ali mesmo. Em outras palavras, serve para você? A conversa foi muito de perto, e como o apóstolo João, ele diz no último capítulo, dizendo que se todas as palavras que Jesus mencionou fossem escritas, não daria para conter os livros. Então ele diz que ele deixa uma palavra e cabe cada um a interpretação de uma maneira sábia. Então eu estou dizendo que Jesus houve um diálogo com o escriba e disse para ele assim: a minha forma é esta, serve para você? Por quê? Porque Jesus sabia que haveria pessoas que não iam nesse tipo de coisa. Não, eu vou, se tiver um hotel já agendado uma semana antes, esse hotel tem que ser de 2, 3, 4, 5 estrelas, nesse hotel tem que ter banheira, tem que ter café, tem que ter janta, tudo certinho. Há pessoas que têm esse tipo de exigência, mas na maioria das coisas relacionadas ao reino de Deus, você faz é pela fé. Então foi por isso que Jesus disse para ele: olha, você disse que vai me seguir, mas as minhas condições que eu tenho a apresentar para você são essas, serve ou não serve para você? Naquele mesmo momento, um outro chegou e falou a mesma coisa: mestre, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, e depois que eu sepultar meu pai, eu sigo você. E Jesus falou: me segue agora, me segue agora, deixa os seus mortos sepultar os mortos. Alguém poderia dizer: pastor, mas Jesus não teve ali uma misericórdia para com aquele rapaz que estava com boa fé? Ele até queria seguir Jesus, ele estava bem intencionado, e Jesus disse: não tem que ir lá enterrar papai, não. Comece agora a sua caminhada comigo, hoje e agora. Alguém poderia dizer isso, mas olhando o texto por outro ângulo, e isso é importante, nós vimos que a história não foi essa. A história foi: deixa eu primeiro enterrar meu pai. O pai estava morto? Não, estava morto não, só era idoso. O idoso naquela época poderia viver 100, 110, 120 anos, e o pai estava idoso. Ele queria dizer o quê? Deixa primeiro eu cumprir um voto de primogenitura, que na cultura o primogênito é que sepulta o pai. Então ele queria dizer, em outras palavras: Jesus, eu sou primogênito. Bem que Jesus propriamente sabia, antecipado disso, mas ele queria dizer: olha, na nossa cultura, quem enterra o pai estando vivo
É o primogênito, e eu sou um primogênito. Deixa primeiro eu ficar com meu pai, 10 anos, 20 anos, que ele viva bastante Jesus. E depois que eu sepultar meu pai, eu passo a seguir o caminho da obra de Deus. Jesus falou: não, a nós não pertencem os tempos nem épocas. Ele já disse isso outras vezes. Não sabemos o amanhã se estamos aqui. Então o que tem que acontecer agora. Ou você segue agora, ou do contrário, você não segue. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Poucos dias agora até assisti um documentário americano do exército que estava em Afeganistão, e que o exército estava saindo de Cabul, de uma região onde havia destruído bastante aquela localidade ali, e outras explosões iam acontecer ali, quando o exército passou e encontrou 2 crianças, uma mais ou menos com 12, uma pequenininha, tudo suja, machucada, com fome, descalço, maltrapilho, e puxando um cadáver num pedaço de madeira, e um cadáver em decomposição, e eles puxando aquele cadáver ali. Quando foram abordados, e eles disseram não, eram 2 meninos muçulmanos, e eles disseram não. Aí o mais novo com fome, eles falaram: olha, tem comida, a chance é agora, só tem 1 minuto para tirar vocês daqui, porque vai explodir. E o pequeno ficou meio assim, e o mais velho falou: não vai, o pequeno foi. Entrou dentro do carro, e não podia ser a força, tinha que ser convencido. E o outro ficou meio assim, olhando para o irmão dele indo embora, tinha perdido o pai, mãe, o pai deitado naquela padiola, e ele ali segurando aquela corda, e os policiais falaram: o tempo está acabando, tem que ser agora, é agora ou nunca, agora ou nunca. Ele olhou para o pai e falou: eu não vou, porque eu prometi para o meu pai. Quer dizer, eu tenho uma promessa, eu tenho que cumprir o que no meio dos nossos diz que o primogênito sepulta o pai. E aquele menino ficou, foi embora, e depois aquilo ali se explodiu logo depois. Então a história é mais ou menos assim, que Jesus estava convivendo com aquele apóstolo judeu, que também a cultura é a mesma. O primogênito fica para sepultar o pai, segundo a cultura do local. E ele disse: deixa eu ficar, não sei quanto tempo meu pai vai ficar. E Jesus falou: não, você já está vivo. Vivo por quê? Porque decidiu estar ao lado de Cristo. O parâmetro é esse. A sua família ainda não é cristã, então são mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Foi palavras da boca de Jesus. Eles ainda estão mortos nos seus pecados e delitos. Os olhos deles ainda não se abriram, mas o seu já. Começa a me seguir agora, e deixa para trás. E entrou no barco Jesus, este apóstolo e o escriba. No meio da madrugada aconteceu algo, começou o barco a perder o controle, a situação começou a sair de dentro das mãos deles, o controle estava indo embora. Quem estava controlando agora era a tempestade, era o vento, e começou a bater o barco de um lado para o outro, e eles não tinham mais como conter. Os seres humanos, principalmente de hoje, eles trabalham muito com a associação. O que é associação? Conjugar fatos por causa de uma decisão. E às vezes, quando é a primeira vez, geralmente são os fatos negativos que se apresentam. Por exemplo, eles foram até o barco e começaram a entrar. Alguém poderia ter dito: está vendo? Se não tivesse ido, não teria acontecido isso. Mas isso aconteceu pela força do destino, porque nós fomos, talvez não era para nós irmos. E começaram a conjugar as ideias, fazendo aqui uma interpretação errônea e negativa do primeiro fato. É como aquela pessoa que vai visitar um parente próximo, numa cidade fora, e alguém fala: vai não, também chuvoso, não, eu vou, vai não, depois deixa para você outro dia, não, eu vou. E a pessoa vai, e por uma infelicidade acontece um acidente, a pessoa começa a associar a coisa. Aí está vendo, fulano de tal falou para não ir, mas outro falou para não ir, e aconteceu isso, e aconteceu porque o fulano falou que não era para ir. Essas associações são negativas, só puxa a pessoa para dentro do buraco,
não provém da parte de Deus. Também se for o contrário, de repente eles pegaram o barco e começaram, aí houve uma bonança, e houve uma bênção naquela caminhada, aí está vendo, a bênção veio porque nós estávamos aqui, também é errada. A pessoa foi visitar o parente e de repente deu tudo certo do outro lado, voltou com uma bênção grande, pelo fato de ter ido naquele aniversário, está vendo? Se nós não tivéssemos ido, está vendo? Não teria acontecido, mas nós viemos e aconteceu, foi porque nós viemos. Errado também a interpretação da mesma maneira. Já iria acontecer de qualquer maneira, já não estava no domínio deles, já estava sendo dominado pela força da natureza e de um Deus que coordena todas as coisas, porque muitas coisas que acontecem que nós associamos, principalmente quando são negativas, é da parte de Deus para correção, seja daquela pessoa que está na hora, ou daqueles que vão tomar consciência posterior do fato, mas é Deus operando para corrigir e para trazer o controle nas mãos daquele que está à frente. Quando estou entendendo, diga amém, diga graças a Deus. Então eles começaram a lutar com a situação e não conseguiram lutar com a situação. Primeira pergunta: como você vê as coisas? Como você ouve as coisas? E como você fala sobre o que você ouve e sobre o que você vê? Como é essa situação? Talvez você vá afirmar para mim com todas as letras e vai dizer: pastor, o que eu vejo é vermelho, e eu, na minha condição, vou olhar para a mesma direção e com toda certeza eu vou te dizer: olha, eu estou vendo a mesma coisa, eu estou vendo branquinho, bem alvo. Aí você diz: é vermelho. Eu disse: é branco. É vermelho, é branco. E daí a pouco sai dessa esfera e começa: você está errado, você que está errado, você está errado. Na realidade, não tem ninguém errado nesta área, não tem ninguém errado nesta situação, porque como você vê a situação, para você é vermelho, para mim é branco, ou vice-versa. Não há erro nisso. Pastor, eu ouvi, tenho certeza que eu ouvi que é assim, eu também ouvi, mas eu consigo processar a coisa de uma outra maneira. Não quer dizer que eu esteja certo e você errado, e vice-versa também não. Não existe certo e errado. Então, se ficar é assim, não é, é assim, não é, vamos virar o mês e não vai acontecer nada, porque não existe erro nisso. Então, por isso existe a pergunta: como é que você vê a situação, como você ouve e principalmente como você fala da situação. Pastor, havia uma tempestade na madrugada? Sim. Sabe o que é tempestade? É aquilo que saiu do controle das tuas mãos. Você é o líder, você é o cabeça da situação, ou você participa junto com o cabeça da situação. Vocês trabalham em parceria, ótimo, seja com o que for. Eu digo isso para pai em relação aos filhos, eu digo isso esposa, marido, esposa, eu digo isso relacionamento patrão-empregado, na vida social do dia a dia. Como você vê, como você ouve e como você fala sobre tal situação que eu estou dizendo aqui sobre a tempestade. Pastor, perdi o controle, entrou na tempestade, meu irmão, vai ter turbulência agora, e como diz alguns pastores, né, vai dar BO, não é isso que a gente fala? Vai dar coisa que vai ter que trabalhar um pouco em cima disso aí. Por quê? Porque já não está mais nas suas mãos, já perdeu o controle da situação. Você vai ficar esperando o mar acalmar sozinho? Com toda certeza não vai acalmar. Você vai esperar que isso passe naturalmente, porque o tempo é o Senhor das coisas. Tempo não é o Senhor das coisas, e na maioria das vezes o tempo passar sozinho é prejudicial, e são daí que formam os fantasmas da vida das pessoas. Ô pastor, o fantasma Gasparzinho, né? Aquele bonitinho que voa, não é aquele não, é aquele fantasma que te faz chorar.
É aquele fantasma que tira de você o ânimo de ir para o serviço às 6 horas da manhã. É aquele fantasma que diz para você: olha, acabou para você, é melhor você tomar a mão cheia de comprimidos. É aquele fantasma que faz você ligar para pessoas que você não gostaria nunca de ter mais comunicação com tais pessoas, porque vão te prejudicar, e você se coloca na mão do inimigo. São aqueles fantasmas que levam a pessoa para um quarto escuro e daí a pouco a depressão vem em cima da pessoa. Estes fantasmas, na maioria deles, são formados por causa que deixou o tempo resolver situações. Tempo não é Senhor, tempo não é o Senhor de tudo, de maneira nenhuma. E quem pensa dessa maneira, com certeza tem os seus fantasmas de criação. Pastor, eu estou muito forte, olha para você ver que maravilha, lá em casa está tudo bem, glória a Deus, família está tudo bem, glória a Deus, estou trabalhando, glória a Deus, fui promovido na empresa, glória a Deus, pastor, está tudo correndo bem, aquela coisa, um mês sem acidente, sabe como é que é? Maravilha, pastor, minha mulher já tem um mês, não bateu o carro nenhuma vez, maravilha, pastor, meu patrão não me xingou, maravilha, pastor. Às vezes é um homem mesmo, né, que foi lá e não bateu o carro durante o mês, que senão apanha aqui, né? Maravilha, tudo de bom. O fantasma não aparece. Mas quando começa uma perca, tive uma perca, nossa, me confundiram com uma conversa no trabalho, fui mandado embora, agora, pelo amor de Deus, cheio de dívida, começou, chegou em casa, deu um problema, ainda deu um problema lá com o filho, com a esposa, nossa, que coisa difícil. Pastor, eu não estou aguentando nem chegar à casa dos meus amigos, começa a fechar. Sabe o que é isso? Está saindo do controle das mãos. Tudo quanto sai do controle das mãos, você pode colocar o nome, é uma tempestade. Foi causada por aquilo, pastor? Não. Foi causado por aquilo outro, pastor? Também não. Pode ter sido promovido pelo próprio Deus para te trazer uma correção, para melhorar a situação, ou te gerar uma experiência no campo espiritual que você vai caminhar por longo tempo. Viva! Quando nós entendemos isso, nós vimos eles ali no desespero e Jesus dormindo tranquilo. Pastor, essa tempestade devemos associar, foi porque eu fui para tal local? Não. Foi porque eu deixei de ir também? Não, de maneira nenhuma. Mas os fantasmas, sim. Os fantasmas foi porque você entregou aquilo que era para ser resolvido ao tempo, para que o tempo resolvesse. E resolveu. Resolveu o quê? Gerando inúmeros fantasmas que vão te assombrar durante muito tempo. Quando vê que a situação saiu de dentro da sua mão, eles aparecem. E é ali que começa o problema. Amém, irmãos? Jesus naquele momento levanta no barco, tranquilo. Como que eles estavam vendo? Acabou, não tem mais. Olha, tudo negro, tudo enfumaçado, é vento demais, não dá mais. Jesus levantou, como Jesus estava vendo. Levantou, ficou em pé ali, o barco claro, sacudindo, balançando. Primeira coisa que Jesus falou: homens de pequena fé. Por que fazem isso? Vocês não sabem que guardar dinheiro no travesseiro é errado? Porque o dinheiro pode passar e criar outras notas e você perder. Ou você pode passar e não desfrutar daquilo que você juntou. Sabe aquela história que a gente conta de vez em quando, do marido que morre, e a esposa com um ano e meio, se refaz a vida com outro marido, ótimo, e aquele marido que se refez agora, que casou, olha para a ex-viúva e fala: seu marido era um amor de pessoa, ele era muito bom, deixou 1 milhão no banco para a gente gastar, deixou Mercedinha, deixou tudo 0 quilômetro para nós. Esse marido, seu, que pena que morreu, né? Mas ele era bom demais. Quer dizer, ele juntou dinheiro no travesseiro, ele não gastou nesta vida, talvez com o pensamento que teria mais uma vida para frente. Como a vida é uma só e não passa, quer dizer, nós é quem passamos, e a vida é uma só para nós. Faça o grande erro dos brasileiros, principalmente,
é colocar coisa nova na frente das visitas. Vai chegar uma visita, que hora que você chega mesmo, hein? Que hora? Às 3 horas. Troca o pano da mesa, coloca ali, a cristaleira vai toda para ali, tudo de beleza, tudo de bom. Aí chega a sua visita e você serve aquele chá naquela chaleira com bicão bonito, um café com a garrafa bonitinha, uma coisa chique, só xícaras, né? Assim, e você, por que não coloca para os da casa? Por que não coloca, só coloca para as visitas têm mais valor do que os da casa, não é verdade? Guarda para as visitas e os da casa não usa, daí a pouco morre, o outro que chegou vai falar, que marido bom, deixou tudo novinho, né? Um carro está novinho, tudo cheiroso, tudo bom, muito dinheiro para nós gastar, amor, seu marido era uma beleza, e assim também vice-versa, nossa, que mulher boa sua, hein? Deixou tudo novinho, olha a coberta novinha, a roupa de cama tudo novinho, não usou nada, guardou tudo. Tira o dinheiro do travesseiro, meu irmão. Gasta tudo, é seu, foi você que ganhou, gasta tudo, guardar para quê? Acho que vocês estão entendendo, eu sei que na economia tem que ter uma guardar um pouquinho, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que não desfrutam nesta vida, achando que vai ter outra. Vai sim, outra espiritual com Cristo, e lá não precisaremos disso. Então é para gastar aqui. Coloca tudo novo para usar. Pastor, mas se chegar a visita, claro que você não vai pôr um canequinho de milho para ele, né? Com latinha de milho para ele, mas coloca o que você usa para todos. Não precisa de colocar coisas especiais para visita, porque especiais é a sua família. Amém, amém. Viva o Senhor. Especiais são os da sua família, e não são as visitas, não. Isso chama inversão de valores, mas os brasileiros gostam muito disso. Então, porque gosta disso, deve gastar o dinheiro que tem no travesseiro. Por quê? Jesus olhou para eles e falou assim: homens de pouca fé, vocês têm uma fé insignificante, vocês poderiam ter feito mais antes de me acordar. Vocês poderiam ter gerado uma experiência fantástica, que temos um escriba aqui dentro do barco, eu já registraria isso, e mais tarde estaria em Mateus capítulo 8 registrado, que vocês repreenderam o vento, e o vento teve que obedecer vocês. Vocês perderam a chance da vida de vocês, porque não vai ter outra tempestade agora, essa já passou. Então Jesus, naquela conversa com eles, lentamente, outro disse: Senhor, eu te seguirei, sem medo nenhum de errar. Mas Jesus o repreendeu, colocando para ele as condições. Agora o vento vem. Será que eu deveria ter entrado nesse barco ou não? Deveria sim, com toda certeza deveria ter. Hoje nós falamos assim, aí tá vendo, irmão, você foi sair de casa, pegou corona. Não é porque saiu de casa, não é porque saiu de casa que pegou corona, não é isso. Se nós formos fazer a associação das coisas, nós não vamos fazer nada mais na vida. E não funciona assim. Há alguém que coordena tudo, e alguém que coordena nós também, mas nos dá liberdade para andar. Eu falo isso aqui, irmãos, com toda certeza. Se você olhar com mais um pouquinho, às vezes a cor não é vermelha, a cor pode ser amarela. Se você ouvir mais um pouquinho, pode ser que a fala não seja com você, pode ser com outro. Pastor, a coisa já se tornou maldição. Então pronto, se você já sabe diagnosticar o mal, transforma a maldição em bênção. Isso, o mal já não existe, a tempestade já não aconteceu, então transforma este mal em coisas boas, pelo menos que a experiência espiritual descerá sobre você. Amém. Estamos vendo épocas de muita doença, e essas doenças também tinha na época. Jesus olhou para aquele grupo de pessoas e ele não falou assim: tome cuidado com o câncer, não, porque o câncer passa. Ele diz: não, tome cuidado com a AIDS. Ele disse: não. Tome cuidado com a lepra, também não. Com o coronavírus, também não. Mas ele diz: cuidado com a ansiedade, porque ela é o botão que desperta as outras doenças todas. Então Jesus preocupou com a pior de todas, a que desperta as doenças. E ele diz: não andais ansiosos por coisa alguma, não andais ansiosos, porque o Pai Celestial, que veste os animais e as aves e dá-lhe de comer,
pode fazer tudo isso para você, porque vocês valem mais do que um pardal, do que uma ave. Então ele começou a dizer ali sobre a ansiedade, é uma doença, Não andeis ansioso por coisa alguma, porque não há associação de acontecimento. Vai acontecer e nós precisamos aproveitar os acontecimentos para sair por cima. É isso que Jesus estava falando. Não deixe o seu passado atrapalhar o seu presente. Pastor, no passado foi isso. Passado, já não é mais daqui não. Nós fizemos aqui uma corrente forte, uma série aqui que vamos repetir novamente, porque eu creio que alguns não puderam ou não conseguiram enterrar o passado no passado. Pastor, vou enterrar ele hoje. Não, enterra no passado. O passado enterra no passado, porque o passado que não é enterrado gera os fantasmas. Quando você menos espera, alguém toca num assunto, seus olhos começam a lacrimejar, você começa a engasgar. Você que estava todo saidinho para ter uma conversa longa, uma hora, 2 horas de conversa, você já corta por ali, já não tem mais graça para conversar, porque tocaram um nome que falou com você, é o bastante para despertar choro. Por quê? Porque ainda não está curado aquilo que precisava ser curado. Precisa ser e pode ser, mas precisamos enterrar o passado no passado. Então, nós fizemos isso. Pastor, a maldição gerou mesmo. Então, transforma a maldição em bênção. Fuja desta ansiedade, sai fora disso, pula fora disso aí. Deixa o passado lá no passado, enterra lá o seu passado e fala: nunca mais você vai ter autoridade sobre o meu presente, porque eu preciso chegar no futuro. Ele não vai atrapalhar o seu futuro, ele vai atrapalhar o seu presente, para que você não chegue no seu futuro, que é o seu sonho. Você, quando trabalha, você quer receber o seu salário, claro. Então, quando você planeja alguma coisa no seu pensamento, que é o seu sonho, você tem chance, você quer que tais coisas aconteçam com você ou com a pessoa que você está colocando ali. Nós trabalhamos assim, e a vida do ser humano é assim. Todo final de ano tem um balanço. Tem, pastor? Tem um balanço. E no balanço, você sempre vai ver que houve percas. Claro, não tem como não ter. Sabe aquela história do irmão que diz assim: eu sou mais santo do que os outros? Isso não existe. Eu já até costumo dizer o seguinte: se o irmão fala que é muito santo, agora não está nem cumprimentando com as mãos mais, então fica até mais fácil. O irmão é muito santo, é santão, é santarrão, eu nem pego na mão, senão eu vou contaminar ele. Porque eu não sou santão. Você compreendeu? Se eu pegar na mão dele, eu vou passar para ele então um erro. Então não vou nem cumprimentar, porque não existe o santão. Não existe. Todos eles que se dizem ser os melhores e que fecham o balanço final sem que tenham um erro, são os piores, porque além de errar, ainda esconde os seus erros. Quantos entendem isso? A vida mostra isso. Estamos em santificação porque cremos que o Senhor nos santifica, mas não estamos santificados agora para salvação, para caminhar. Todo dia você tem que matar um leão, não tem jeito, tem que disputar, tem que perder, tem que ganhar, tem que perder, tem que ganhar, mas no final do ano você faz sua continha de balanço. Epa, esse ano eu perdi mais do que no ano passado, então está errado. Esse ano eu pequei mais do que o ano passado, então está errado. Mas se na sua conta der acima de 50%, 60% positivo, você está certo, você é humano. Você compreendeu? Você é humano. É claro que não vai dar 100 nunca, não tem como dar. Mas eu tenho como melhorar todo dia? Tenho. Mas só não peca aquele que não se expõe. E se quiser crescer, tem que se expor. Tem que se expor, não tem como você não expor. Eu prefiro sujar caminhando do que morrer acrilicamente dentro de uma redoma. Eu tenho que chegar lá, vão me jogar pau, vão me dar paulada, vão fazer, eu também vou fazer também. E você compreendeu? E no final eu vou ter um balanço, deixa eu ver, eu venci mais do que perdi. É isso que Deus espera do ser humano, é isso que Deus espera de nós. Deus não criou um grupo de santarrãos, não. Ele criou homens que são lavados pelo poder do sangue dele. Amém? Viva o Senhor. Resolva a situação enquanto ela está perto de você. Pastor, se eu deixar para... Não deixa para mim não. Resolve enquanto está perto de você. Resolve, meu irmão. Para cima ou para baixo, resolva logo. É para cima ou para baixo, resolva. O que você vê? Vou perguntar para o outro o que ele vê. Você tem que resolver com a forma de você ver,
da forma que você ouve, e da forma que você vê, e da forma que você ouve, e da forma como você fala. É assim que você tem que resolver. Pastor, se eu errar, não é errado, é você está fazendo para você. Você precisa de quebrar. Pastor, como é que eu livro do passado? Tomando decisões, presente, toma uma decisão hoje, você já se livra. Aquele passado vai ficando ali cada vez mais longe. Quando se entende essa palavra? Eu quero aqui dizer que na semana passada nós falamos em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. E nós falamos aqui que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional, ou melhor, o nosso sacrifício, que é o nosso culto racional. E nós deixamos claro isso aqui em Romanos 12, 1. Quando eu ofereço um sacrifício a Deus como culto racional, é quando eu estou diante de uma palavra como essa, mas que seja pregada em qualquer lugar, não tem problema. Eu ouvi e eu saí levando pelo menos 10% do que eu ouvi. Isso é um sacrifício, pastor? É um culto racional? É um culto racional. Um culto do qual você diz: nossa, o barulho estava maravilha, nossa, o louvor estava maravilha, nossa, a pregação estava maravilha, mas não lembro de nada do que aconteceu. Isso não é culto, isso não tem racionalidade. Em outras palavras, isso não tem Deus no meio. Porque o que é que você levou? Qual o sacrifício que você prestou? Nenhum, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em você. Versículo 2, nenhum. Então, pastor, eu estou no culto, eu consigo pegar pelo menos 10% do que foi falado. Deus está falando com você. Esta frase que você está levando, esta palavra que você está levando, pode ser o fruto do seu grande milagre, e você vai caminhar com ela durante muitos anos na sua vida, porque Deus estará com você nesse sacrifício. Quantos entendem? Eu olhei em Jerusalém, eu vejo muitas pessoas morrendo. Outro dia desses falaram: pastor, já 215, 220 mil mortos no Brasil de coronavírus. Ai meu Deus, irmãos, morre muito mais do que isso assassinado todo ano. Morre muito mais do que isso juntando as outras doenças, e muito mais do que isso no Brasil. Mas a forma de olhar agora, porque tem um cunho político, é o coronavírus, né? Então vamos falar dele. 215, 220, 225 mil mortos, que na maioria não foi, nós sabemos, né? É só um terço que foi, o resto foram outras que colocaram como cedo. Tudo bem, não estou aqui para falar disso. Mas, lá em Israel, 70 mil mortos em um dia só. Em um dia só. E todas as notícias que chegavam no mercado e nas ruas eram o quê? Morreu na sua família 5, na sua 10. Meus parentes todos que eram soldados, morreram todos. E a notícia era só morte, quando Deus falou com Davi. Deus fala no meio da tempestade, isso que eu quero que você entenda. Deus fala no meio: pastor, estou cego, não consigo entender, perdi o norte. Deus te dá o sul. Perdeu o norte, Deus te dá o sul, como se diz, né? Te dá uma direção. Deus fala no meio da tempestade. 70 mil foram ao rei, falou: rei, o que está acontecendo? Está morrendo um atrás do outro, está em pé, está caindo para trás e morrendo, pessoas novinhas. O que é isso? Davi recebeu a palavra de Deus. Deus falando: Davi, estou precisando fazer um acerto com você. Vá ao monte em Jerusalém e faça um sacrifício para mim. E Davi fez. Está vendo? Está no meio da tempestade, vá para o sacrifício, meu irmão. Vá para o sacrifício. Então o que ele fez? Chegou em Araúna, contou para Araúna tudo, que era o dono da fazenda do Moriá, né, naquele momento. E ele falou: olha, fica tudo para você, pode fazer o sacrifício aí. E afastou, né? Faça o sacrifício e deixe com que todos sobrevivam. Davi olhou para ele e falou: não, de maneira nenhuma. Quanto vale o seu terreno, quanto vale os bois, quanto vale a madeira que está aqui trabalhada, quanto é tudo isso em dinheiro? E ele falou: não sei, então vamos fazer uma avaliação rápida aqui, isso aqui deve valer isso, isso e isso. Davi tirou o dinheiro e pagou para Araúna, nada de graça. E sabe o que ele diz para Araúna? Eu não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada.
Eu não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe um preço. Davi sacrificou a Deus e na mesma hora a tempestade saiu de Jerusalém. Na mesma hora os 70.000 mortos continuaram mortos, não ressuscitaram, mas não morreu mais nenhum. Por quê? Porque foi feito um sacrifício no meio da tempestade. Agora eu falo com você que é consciente. Pastor, conheço tudo o que está acontecendo no meio familiar, em todas as áreas da nossa família que nós falamos que já virou maldição. Conheço o início de tudo. Ótimo, então é bom falar com você mesmo, porque Deus fala com a pessoa que tem consciência de tudo quanto você conhece que levou a coisa para essa tempestade, empurrou o barco para dentro da tempestade. E o que é que você faz? Qual é a sua atitude mais forte de sacrifício em cima disso, já que você sabe o princípio de tudo? Se não sabe é uma coisa, mas se sabe, o que é que você tem feito? Pastor, eu tenho na igreja, eu canto 2 hinos e bato palma. Pastor, eu faço uma oração dentro de casa do Pai Nosso, só isso. Cadê o sacrifício que te custe um preço, meu irmão? Se você sabe a solução do problema, o caminho da solução do problema, por que não sacrificar logo e sair dessa tempestade? Vá até Cristo e acorda Ele e diz: olha, estamos aqui e vamos afogar, e a história nossa vai acabar aqui. O barco afundou e morreram todos. Se sabe, por que não correr atrás? Este é o ponto que Deus fala de revelação nesse texto. Davi descobriu, primeiro ele falou assim: ó Deus, me mata, joga um raio aí no meu peito e me mata, Deus. Deus falou: Davi, eu não quero matar você e nem os outros, eu não quero matar ninguém, eu não sou um Deus que mata, eu quero dar vida, mas eu quero que você corrija esse mal que empurrou vocês para dentro da maldição. Faça um sacrifício. Mas hoje nós não fazemos mais sacrifício de animal. Deus não está falando para você sacrificar, vender sua casa e dar na igreja, nada disso, não é isso que Deus está falando. Mas Deus quer um sacrifício seu, racional, que você tenha pelo menos hombridade para chegar até o Senhor e reconhecer o erro. Senhor, eu sei que não sou culpado de tudo, mas eu sei qual é a culpa familiar, e quem está hoje na direção que já perdeu o controle, não tem humildade para curvar a cabeça e ir diante do Senhor. Então, como família, esclarecendo o que está acontecendo, me dá alguma coisa, eu preciso fazer algo, porque eu vou para o sacrifício. Pelo menos tem que ter isso. Não podemos ver o barco afundar e ficar, já falta só a proa, desceu um pouquinho, só tem agora aquele espanta-caveira, só isso. Irmãos, não podemos fazer isso, temos que reagir, sim ou não? Sim. Então Davi disse: eu não posso oferecer algo que não me custe preço. Estamos vendo dias que precisamos refletir muito, muito mesmo. Refletir é necessário para depois agir. Acertar mais do que errar. Não preocupa com o erro, preocupa em acertar mais do que errar, porque o erro, basta cada dia o seu mal. Jesus já disse: não andeis ansioso por coisa alguma, mas basta cada dia o seu mal. O mal já existe, então eu tenho que procurar me acertar agora dentro disso que está aí. Amém? Pastor, eu conheço pessoas que acertam bastante. Eu também procuro fazer isso. Já errei muito, eu procuro fazer isso, acertar mais do que errar. Não sou de preocupar com o erro, eu preocupo em acertar mais. Quem acerta mais é porque não age pelo que vê. Preste bem atenção nesta frase. Quem acerta mais é porque não age pelo que vê. A vista, ela nos trai. A visão não, visão é daqui, visão é produzida aqui, no coração aqui, na mente. Mas a vista, aquilo que você vê, o Tomé, eu tenho que ver para crer. Não estou penalizando, porque eu até considero Tomé como um grande homem de Deus. Não se penaliza uma pessoa por um ato negativo que cometeu, não, Tomé era um grande homem de Deus. Mas eu não posso agir pelo que está à frente dos meus olhos, eu tenho que agir pelo que está aqui na visão.
Então, os homens que mais acertaram no passado e que acertam no presente são aqueles que agem sem ser pela visão, age pelo pensamento. Aqui, ó, que age pelo pensamento. Então, a vista te trai, mas a visão não te trai, não. E você acerta, e você consegue. E o texto diz assim, o último versículo para encerrar, diz assim: o Senhor, levantando no barco, disse àqueles homens de pequena fé. Então, levantando, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Saiu o problema. Houve uma paz duradoura, houve uma prosperidade duradoura. Não foi aquele 0 ao 100, ficou 3 meses de 100 a 0 de novo, porque nós estamos vivendo muitas pessoas assim, que de janeiro a junho ela se torna uma pessoa bem sucedida na vida, de julho a dezembro ela cai, e no final do ano tem que correr de cobradores, no começo do ano ela cresce, depois ela cai. Não é esse tipo, isso não é prosperidade. Prosperidade não é 0 ao 100, pode ser 0,1, 0,2, 0,99, 0,100, aí tudo bem, mas 0 a 100 não é prosperidade, não é milagre. Prosperidade não é milagre. Prosperidade é uma conquista do dia a dia, é uma renúncia, é um sacrifício. Prosperidade é aproveitar a tempestade, quer dizer, aproveitar a oportunidade do momento, seja coisa boa, seja coisa ruim. Ruim se transforma em boa. Então, prosperidade é duradoura. Você recebeu agora, ela vai durar um longo tempo no meio dos seus, da sua família, mantendo você. E a pessoa que é próspera, não é próspera só para ela é próspera para abençoar as outras pessoas. Riqueza a pessoa guarda em 7 chaves dentro do travesseiro, e daí a pouco o ladrão rouba, o sequestrador toma, o imposto desonesto vem, toma, a pessoa quebra. O próspero não quebra. Eu não conheço um, e você também não conhece. Tomando as palavras de Salomão, ele disse para um grupo de jovens: eu fui jovem como vocês, e hoje eu estou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele estava dizendo, nunca vi uma pessoa que é próspero, vinda de Deus, chegar a ter uma falência, chegar a quebrar, chegar a passar por privações de coisa, de maneira nenhuma. Deus tem braços na terra para socorrer, onde quer que esteja uma pessoa, Deus tem braços para socorrer, Deus tem pessoas para socorrer. Disse Deus a Abraão: Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei, lá eu te abençoarei, tu serás uma bênção, tu serás uma bênção e eu te abençoarei. Quer dizer, você vai ser uma bênção em você mesmo, e você vai ter esta bênção para outras pessoas. Se é prosperidade, aquela tempestade não veio só para eles, havia muitos barcos ali. A tempestade parou para eles e beneficiou todos que estavam no mar da Galileia, naquele exato momento, que foi muitos que atravessaram nos barcos. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aqueles homens que estavam ali se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É aqui que está o dinheiro no travesseiro. Que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é que perguntou isso, pastor? O escriba e o discípulo. Homens que conheceram Jesus antes na mocidade, que viveram na mesma região, que viram Jesus na sua manifestação do reino, que viu Jesus fazer todos os milagres que você imaginar. Viveu com Jesus lado a lado e não conhecia quem era Jesus. Olhe para mim. Quem sabe estou falando com você e você diz assim: pastor, eu sou crente há muitos anos, mas nada disso tem acontecido comigo. Você está dentro do barco, mas não conhece o poder que Jesus tem ainda, não é verdade? Quem é esse homem espantado? Quem é ele? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quer dizer, estavam com ele no barco, mas não conhecia quem era ele. Quem sabe eu falo com você que está no barco. O barco pode ser a igreja, pode ser a sua casa, a sua fé, sua vida. Você está no barco, então está bem. Você está com Jesus no barco, está bem, mas não conhece o poder que ele tem. Esse é o dinheiro no travesseiro. Gasta tudo, meu irmão. Jesus tem poder demais.
Deus tem poder demais, Jesus tem poder demais. Então, quando nós vimos isso, nós sabemos que pode Deus agir a qualquer momento na sua vida, pode. Ele tem poder demais, Ele tem força demais, usa tudo. Você não vai precisar disso depois do arrebatamento, não. Lá é eles que vão comandar, é Deus que vai comandar. Aqui, por enquanto, Deus cede para nós comandarmos um pouquinho, através do poder miraculoso do nome de Jesus. Então usa, você é crente, você é lavado e remido, usa, expulsa demônio, cura doença, ministra que a maldição vai transformar em bênção. Você pode, você está no barco, e quem está no barco, Jesus também está no barco. Não fique espantado com o que Ele é capaz de fazer. Ele vai fazer com você coisas grandes, eu tenho certeza disso. Ele vai fazer através de você coisas grandes também. Não fique assustado, Jesus está dentro do seu barco. Fique de pé, eu vou fazer uma oração para que fique pelo menos 10% com você do que foi falado. Aí é um culto racional. Você leva esse culto racional para dentro da tua casa. Se quiser, medita nele quando chegar em casa. Amado Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, e diante do poder que é a tua palavra, tomamos posse nesta hora, meu Pai, e pedimos ao Senhor para nos usar isso tudo que o Senhor deu por sermos cristãos. Às vezes passamos por situações porque não usamos a autoridade que o Senhor nos deu. Queremos usar esta autoridade e não vamos espantar com nada, porque aqueles discípulos poderiam ter repreendido e não repreenderam. Também na nossa vida são muitas as tempestades que vêm, ó Deus, dentro do período de um ano, e essas tempestades que poderão ser, e daqui para frente eu até creio que serão repreendidas pelos teus servos, Senhor. Nós queremos ter essa autoridade, usar essa autoridade. Não precisamos socorrer em acordar ao Senhor, a não ser que seja uma coisa que não tenha solução entre nós. Senhor, usa os teus servos, usa as tuas servas. Nesta noite nós pedimos ao Senhor, confirma, Deus, esta palavra para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Viva o Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Deus merece.